A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos sacerdote e apóstolo. Por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, no versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses de seres humanos, dando uma total direção para o Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a oferta a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio já ultrapassou 1 bilhão de reais, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32,
Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Somos aqui do Rio de Janeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Glórias ao nosso Senhor Deus. São 19 orações que tem aqui dentro do pote. Vou estar sorteando uma e lembrando que as orações, nossas orações, são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos também são todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. A oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 1. Para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha um número aí para você poder fazer parte desse rebanho. Diz assim na oração de número 1. Senhor Deus, age agora a expulsão de todo o espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao rebanho. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par. Saiu o rebanho de número 24 par e rebanho de número 23 ímpar. Rebanho de número 24 par e rebanho de número 23 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tiago, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Vamos aqui, Tiago, capítulo 3, contém 18 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, e 1 versículo para você que é do rebanho de número ímpar, totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Diz assim no capítulo 3 de Tiago, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. O domínio da língua. Diz assim no versículo 3, 4 e 5. Ora, nós pomos freios nas bocas
2 cavalos, para que não nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, contém 16 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo dando outras instruções a Timóteo, que diz assim no versículo 2, 3 e 4, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos, para os rebanhos de número 18 e 17 meditarem. Vamos aqui ao capítulo 3 do livro de Gálatas. Vamos aqui, Gálatas capítulo 3. Contém 29 versículos, que diz assim, a justificação é pela fé. No versículo 18, 19 e 20, que diz assim, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel, que contém 3 capítulos. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Vamos aqui. Joel capítulo 1 contém 20 versículos, que diz assim, a praga dos gafanhotos. No versículo 8, 9 e 10, diz assim, lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos
e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não, fazemos lives de segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1 contém 18 versículos. Mas lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. 2 Timóteo capítulo 1 contém 18 versículos, que diz assim: exortação à fidelidade no ministério. No versículo 6, 7 e 8. Por cujo motivo te tenho que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 8 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 8. Contém 18 versículos, que diz assim: diversas vitórias de Davi. No versículo 8 diz assim: tomou mais o rei Davi uma quantia muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidade dos Adadezer. No versículo 9. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, no versículo 11 diz assim: os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, não pedindo, oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 30. Vamos aqui na oferta de número 30. Que diz assim na oferta de número 30.
Mostre para nós, na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse, um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você, ou quem você trouxer para nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse um único versículo assim, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre que nós temos que crer como está escrito, João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí o número de 1 a 24 para você poder receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 17 do livro de 2 Reis. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, sendo aonde você estiver. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. 2 Reis, capítulo 17, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Contém 41 versículos. Que diz assim: Oséias, rei de Israel. No versículo 2, 3 e 5. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhes tributo. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, veio até Samaria e o cercou 3 anos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas.
Vamos aqui, capítulo 2 do livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para o livro de Jonas. Capítulo 2 contém 10 versículos, que diz assim: a oração de Jonas, no versículo 1, 2 e 3. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm pesados por cima de mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, do livro de 2 Coríntios, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, contém, 2 Coríntios, capítulo 12, contém 21 versículos, que diz assim: a preocupação com os coríntios, que diz assim no versículo 12, 13 e 14. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a aparência, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis aqui este ponto, para que pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesados, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios contém 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de Efésios. Vamos aqui, Efésios capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: a oração do apóstolo Paulo para os Efésios, que diz assim no versículo 14, 15 e 16: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais coroboados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vão estar aqui meditando nos livros de livro de 2 João, contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo apenas. Um capítulo. Vamos aqui, 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos do livro de 2 João, que diz assim: perseverar no amor e na fé. No versículo 6, 7 e 8,
diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muito enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhos, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Levítico, contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Levítico. Capítulo 27 contém 34 versículos, que diz assim: votos especiais. No versículo 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas 40 ofertas. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência, física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 20. Vamos aqui na oferta de número 20, que diz assim: examine Mateus 25, 31 a 46, 1 João capítulo 3, no versículo 17 a 19, e 1 Coríntios capítulo 11. O Senhor Jesus o Cristo e os seus apóstolos afirmaram que os líderes dos ministérios e igrejas do Senhor Jesus têm que imitar eles, o Senhor Jesus e os apóstolos dele. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e a aliança, e com esses 4 alimentos todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentira, e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. Vamos aqui, oração de número 18. Oração de número 18. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 18, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí no seu pensamento um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Graças a Deus. Escolha aí no seu pensamento o número de 1 a 24, para você poder
receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, diretamente para você, sem manipulação nenhuma do ser humano. Saiu agora o livro de Romanos, contém 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos aqui. Romanos, capítulo 1. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui nessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1 contém 32 versículos, que diz assim: a ira de Deus contra o pecado, no versículo 18, 19 e 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que tendem à verdade em justiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando nesse exato momento, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixem de se inscrever ou nos seguir. 1 Samuel, capítulo 10. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 10. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. 1 Samuel, capítulo 10, contém 27 versículos, que diz assim: o povo escolhe Saul como rei. No versículo 17 diz assim: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. No versículo 20, tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. No versículo 23, e correram e o tomaram dali, e puseram-no no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Saiu o livro de Miqueias, contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Vamos aqui, Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, contém 12 versículos, que diz assim: a crueldade dos príncipes, no versículo 2, 3 e 4. A vós que odeias o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Contém 14 versículos, que diz assim: Jesus, o nosso sumo sacerdote, que diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, no versículo 2 e 3, e possa comparecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther. Vamos aqui, Esther, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Esther, capítulo 9, contém 32 versículos. Que diz assim: a festa de Purim. No versículo 29, 30 e 31. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Assuero, como palavras de paz e verdade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 18 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, contém 46 versículos, que diz assim: Elias e os profetas de Baal. No versículo 17 diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe e Elias, disse-lhes: És tu o perturbador de Israel? No 18 diz assim: Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalim. No versículo 20, então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui, lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. A oração de número 2. Vamos aqui na oração de número 2, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de opressão que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho dos 24 adoradores. Sai agora, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Vamos aqui
está dando continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizarem aí um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai estar falando diretamente ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Vamos aqui. Saiu o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário vocês interagir com a palavra do nosso Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais. Para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E lembrando também que estamos aqui para fornecer a vocês proteção da família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo essa live. Sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtual, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Daniel, contém no capítulo 12, contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre os fins dos tempos. No versículo 2, 3 e 4. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, capítulo 40. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 40. Contém 38 versículos, que diz assim: a nuvem cobre o tabernáculo. Nos versículos 34, 35 e 36. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos aqui. 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 5. 1 Crônicas, capítulo 5. Contém 26 versículos, que fala sobre a tribo de Ruben, que diz assim, no versículo 2, 3 e 4. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Erzom, Herom e Carmim. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, contém 33 versículos, que diz assim: como devemos fugir da idolatria. No versículo 16, 17 e 18. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Oséias. Vamos aqui, Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7, contém 16 versículos, que diz assim: repreensões, diversas repreensões, que diz assim no versículo 3: com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras aos príncipes. No versículo 7: todos eles estão quentes como um forno, e consome os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. No versículo 13: ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para o Espírito Santo poder estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, contém 28 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando outras orientações para os Tessalonicenses. Recomendações gerais, que diz assim no versículo 17, 18 e 19. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingas o Espírito, não desprezes as profecias. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, assim vocês estarão recebendo as recompensas. Examine o livro de Mateus 16, do 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu irei aqui ler para vocês a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando, em primeiro lugar, você mesmo que está me ouvindo. Em segundo lugar, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. Em terceiro lugar, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E a quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15 e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita.
pois são mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo. Examine em Mateus 16, Mateus capítulos 5, 7, 13 e 23, e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à nossa última oferta que eu estarei apresentando para todos vocês. A oferta de número 24. A oferta de número 24, que diz assim: em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 16, do 10 a 17, com foco no 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profetas, todos eles se apresentavam com assim diz o Senhor, e depois das palavras do Senhor Jesus em Lucas 16, 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que provar para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa nossa afirmação e a afirmação do Senhor Jesus, o Cristo, são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos 3, do 22 a 26, foco no 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui aos 24 números, ao sorteio. Se você escolher o número 11, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Se você escolher o número 12, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Número 23, Gálatas, capítulo 3. Número 22, Joel, capítulo 1. Número 6, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 9, 2 Samuel, capítulo 8. Número 16, 2 Reis, capítulo 17. Número 7, Jonas, capítulo 2. Número 10, 2 Coríntios, capítulo 12. Número 20, Efésios, capítulo 3. Número 14, 2 João, capítulo 1. Número 3, Levítico, capítulo 27. Número 2, Romanos, capítulo 1. Número 19, 1 Samuel, capítulo 10. Número 18, Miqueias, capítulo 3. Número 24, Hebreus, capítulo 5. Número 15, Esther, capítulo 9. Número 8, 1 Reis, capítulo 18. Número 5, Daniel, capítulo 12. Número 13, Êxodo, capítulo 40. Número 4, 1 Crônicas, capítulo 5. Número 21, 1 Coríntios, capítulo 10. Número 17, Oséias, capítulo 7. E número 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões e 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. Agradeço a presença de todos vocês que ficaram aqui comigo, que o Espírito Santo trouxe cada um de vocês para vocês ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, estamos ao vivo em todas as redes sociais, em mais de 20 países. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Meu muitíssimo amém.